Os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça são barbante barroco na cor marrom mesclado, um novelo. E nós vamos utilizar agulha de crochê 4,5 milímetros. Então, esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho. Para nós começarmos o nosso trabalho, você vai fazer 8 correntinhas para iniciar. Você faz a laçadinha inicial e você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feitas as 8 correntinhas, você vai na primeira e fecha em círculo com um ponto baixíssimo. Dentro desse círculo, você vai fazer 12 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntinhas e já equivalem a um ponto baixo, e você faz mais 11 pontos baixos aqui dentro desse círculo. Então, no total com as correntinhas, nós temos que ter 12 pontos baixos. Vai ficando assim. Para nós começarmos o nosso trabalho, você vai fazer 8 correntinhas para iniciar. Você faz a laçadinha inicial e você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feitas as 8 correntinhas, você vai na primeira e fecha em círculo com um ponto baixíssimo. Dentro desse círculo, você vai fazer 12 pontos baixos. Então, você sobe 2 correntinhas e já equivalem a um ponto baixo, e você faz mais 11 pontos baixos aqui dentro desse círculo. Então, no total com as correntinhas, nós temos que ter 12 pontos baixos. Vai ficando assim. Feitos os 12 pontos baixos dentro do círculo, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Naquela segunda correntinha das 2 que você subiu no início. Agora, você vai subir 1, 2, 3 correntinhas, que já equivalem a um ponto alto, e você vai fazer mais 2 correntinhas que equivalem ao espaço. Você vai pegar a laçada, você vai no próximo ponto baixo de base e você vai fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntinhas de espaço, pega a laçadinha, vai no próximo ponto baixo da base e faz um ponto alto. Você vai fazer um ponto alto 2 correntinhas até completar 12 espaços na carreira. Ele vai ficando desse jeito. Quando você completar o seu círculo, ele vai ficando assim. O último espaço é quando você faz as 2 correntinhas e fecha a carreira aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Então, você conta 1, 2, 3, nessa terceira você fecha com ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, ela vai ser feita assim. Você vai fazer já diretamente um ponto baixo no próximo espacinho de correntes. Em seguida, você faz 1, 2, 3 correntinhas e prende com ponto baixo no próximo espaço de corrente. Agora, você vai prender sempre nos espacinhos. 1, 2, 3 correntes. Vamos no próximo espacinho de base e prendemos com ponto baixo. Você vai fazer isso para todos os espacinhos da base. Prende com ponto baixo, faz 3 correntinhas, prende com ponto baixo no próximo espacinho. Ele vai ficando assim. Depois que você completar, todos os espacinhos de 3 correntinhas, ele vai ficar assim o seu círculo. Então, o último espacinho, que é o 12º, ele é feito quando você faz as últimas 3 correntinhas e quando você prende ali com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que você fez. Então, você prende com ponto baixíssimo, você formou ali o último espacinho de correntinhas. Então, são 12 espaços no total. O que você vai fazer agora? Agora, você caminha com ponto baixíssimo até o primeiro espacinho
e você vai subir 3 correntinhas. Já equivale a um ponto alto. Agora você vai fazer mais 3 pontos altos, só que sem fechar, ou seja, você pega a laçada, puxa uma laçada lá do fio do novelo, pega uma laçadinha e tira 2 pontos. Esses 2 que ficaram na agulha você não tira, você deixa na agulha. Agora você pega outra laçada, introduz lá no espaço de base, puxa uma laçada e com outra laçada você tira 2 pontos, deixa mais um na agulha. Novamente, você pega uma laçada, introduz a agulha lá na base, puxa uma laçada do fio que vem do novelo. Pega outra laçadinha e tira 2 pontos. Quando você ficar com 4 pontos na sua agulha, você pega uma laçada e tira todos de uma vez. Então, você fez aqui 4 pontos altos fechados juntos. Você faz uma correntinha para prender esses 4 pontos. E agora você faz 3 correntinhas de espaço para fazer a mesma coisa lá no próximo espacinho de base de corrente. Então, você pega uma laçada, agora você não sobe mais a correntinha, porque as correntinhas só sobem no início da carreira. Então, você vai no próximo espaço, faz um ponto alto pela metade, Você não tira esses 2 pontos que ficaram ali para não fechar o ponto. Você pega outra laçada, faz outro ponto alto pela metade. Mais uma vez. Outro ponto alto pela metade. E mais uma vez. São 4 pontos altos pela metade. Então, quando agora você ficar com 5 laçadinhas na agulha, você tira os pontos todos de uma vez. Aqui nós ficamos só com 4 porque a gente subiu 3 correntinhas. Mas a partir de agora serão sempre 5 laçadinhas, porque essa laçadinha é daquelas 3 correntinhas que você faz de espaço. Então, quando você tiver 1, 2, 3, 4 pontos altos pela metade já feitos, você pega outra laçada e tira todos de uma vez. Fecha com uma correntinha para prender esses pontos e faz 1, 2, 3 correntes de espaço. Você vai para o próximo espaço de correntinhas e repete esses 4 pontos altos fechados juntos. Então, você vai fazer essas pétalas em todos os espacinhos de base, são 12 no total. Elas vão ficando assim. Feitas as 12 pétalas do seu círculo, você termina a carreira com 3 correntinhas e você fecha a carreira com ponto baixíssimo naquela correntinha onde você prendeu os 4 pontos altos fechados juntos da primeira pétala. Então, você vai no meio daquela correntinha e você prende ali com ponto baixíssimo e você arremata. Então, vamos cortar aqui o nosso fio. A gente pode esconder aqui esse pedacinho de fio por algumas correntinhas por dentro e depois a gente corta o fio que restou. Mais uma correntinha. Acabamos aqui pelo lado avesso e cortamos o fio. Então, essa parte a gente deixa reservadinha. Agora, nós vamos fazer a parte ao redor, que vai ficar ao redor desse centrinho. Para nós fazermos agora as nossas folhas, que vão ao redor daquele centro, nós vamos fazer 12 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial e você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Agora, você vai vir na terceira correntinha a contar da agulha e você vai fazer um ponto baixo. Então, com as 2 correntinhas que nós pulamos, nós já temos 2 pontos baixos. Você vai seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha até o final da carreira. Serão 11 pontos baixos no total.
Então, siga fazendo os pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha de base. Quando você chegar ao final da carreira, você vai ter que virar para trabalhar a parte de baixo. Sempre para virar, serão um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo. Então, nesse mesmo último ponto que você fez, você faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo naquele mesmo pontinho. Esses são os pontos que você fez para virar. Nesse mesmo ponto ainda, ó, retinho com o ponto de baixo da carreira anterior, você faz o primeiro ponto baixo da carreira. Agora você vai trabalhando, então aqui nós já trabalhamos o primeiro ponto, você vai trabalhar mais 8 pontos, são 9 no total. Aqui nós já vamos começar a formar a nossa folha. Então, trabalhamos um ponto, ó, você vai trabalhar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ponto. Então, veja que aqui ficaram, ó, um pontinho de base e onde estão as duas correntinhas seria o outro ponto. Então, sobram 2 no final da carreira. Aqui a gente já volta a partir daqui, porque aqui a gente vai formando a pontinha, aqui o talinho da nossa folha. Então, aqui a gente não preenche, a gente sempre vai deixando esses 2 pontinhos no final da carreira. Então, aqui como nós já diminuímos, agora nós subimos uma correntinha, viramos o trabalho e vamos fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar lá naquele cantinho onde a gente vai fazer os pontos baixos e as correntinhas para virar. Então, a gente vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar naquele espaço de correntinhas. Ó, inclusive sobre os pontos baixos da virada anterior. Você trabalha um ponto baixo em todos os pontos baixos da base. Quando você chegar naquele espaço ali de correntinhas, ó, você vai fazer naquele espaço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, tudo naquele espacinho de correntes. Agora, você vai continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, ó, sempre pegando as 2 laçadinhas da correntinha da base. E nós vamos trabalhar até o outro lado, onde nós temos que deixar 2 pontos sem fazer também, para ficar retinho com esse degrauzinho de baixo. Ó. Ponto baixo sobre ponto baixo. Até restarem só 2 pontinhos nessa carreira. Estamos quase chegando ao final dela. Ó. Então, veja que aqui fica a pontinha. Nós deixamos 2 pontos nessa parte também, para ficar retinho com a parte de baixo. Ó. Agora, nós subimos uma correntinha, viramos o nosso trabalho e vamos fazer a próxima carreira. Ela vai ficando assim, por enquanto, a folhinha, ó. Depois que você sobe, então, aquela correntinha, você continua fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar naquela parte das 2 correntinhas da ponta para virar a carreira. Bom, estamos quase chegando naquele espaço de 2 correntinhas. Ó, chegamos novamente. Então, agora, nesse espaço de 2 correntinhas, a gente faz um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo. E continua trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Ó.
Quando nós chegarmos aqui na pontinha, nós vamos deixar novamente já 2 pontinhos sem fazer, para formar o segundo degrauzinho. Então, é bem simples de fazer essa folhinha. Você vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até restarem 2 pontos no final dessa carreira. Ó, então, nós temos um pontinho aqui e o outro que seria da correntinha de base. Daqui nós já voltamos, nós já vamos deixar o segundo degrauzinho. Então, nós subimos uma corrente, viramos o trabalho, ó, já fica 2 degrauzinhos, 1, 2. E agora, você vai trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar naquele espaço de 2 correntinhas, onde você faz a viradinha novamente. Essa folhinha, ela pode ser utilizada para diversos trabalhos, para aplicações, para tapetes. Então, você aprende para esse trabalho, mas depois você pode usar para outros diversos. Então, chegamos aqui no espaço de 2 correntinhas. Aqui nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e novamente outro ponto baixo ali. Sempre conservando a pontinha da folha. E continuamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo, ó, até chegar aqui nessa pontinha. Ó, veja que aqui nessa pontinha ela vai ter que ficar reta com esse degrauzinho aqui, ó. Então, aqui nessa carreira nós vamos deixar 2 pontinhos sem trabalhar de novo, para ficar retinho com essa parte de baixo que nós já tiramos 2 pontos. Então, agora você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo e deixa 2 pontinhos sem fazer no final. Olha, vai ficando desse jeito. Quando você chegar ao final da carreirinha e deixar 2 pontos sem fazer, ó, o degrauzinho ele vai ficar retinho com a parte de baixo. Ó, essa aqui nós já tínhamos feito e essa nós acabamos de fazer a diminuição. Então, aqui nós já temos um degrauzinho, aqui nós já temos 2, nós precisamos ter 3. Como aqui nós já diminuímos, nós não diminuímos novamente agora. Nós subimos uma correntinha, viramos o trabalho e vamos trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. Ó, até chegar naquele espaço de correntinhas lá da pontinha da folha, onde nós vamos fazer novamente mais uma viradinha. Estamos quase chegando na pontinha. Ó, mais um pontinho baixo. E agora nós chegamos naquele espacinho de correntinhas novamente. Então, a gente faz ali um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Ó. E agora você continua trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira, ó. E aqui você vai deixar mais 2 pontinhos sem fazer. Então, você vai vir trabalhando ponto sobre ponto. Quando faltar 2 pontinhos, você não faz aqueles últimos 2 pontinhos. Veja, então, que nós chegamos ao final da carreira, não trabalhamos esses 2 pontinhos, e ele ficou assim. Então, aqui nós formamos, ó, 1, 2, 3 degraus. Só que aqui desse lado nós temos só 1, 2. Então, nós vamos agora subir uma correntinha, virar o trabalho. Nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, fazer aquela viradinha da ponta. E quando nós chegarmos aqui do outro lado, nós vamos deixar 2 pontos sem fazer para igualar os 2 lados. Então, agora você trabalha ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar naquela viradinha da ponta. Ela vai ficando assim. Você chegou naquela viradinha da ponta, então agora você faz um ponto baixo ali naquele espaço de correntes, 2 correntinhas e novamente um ponto baixo ali naquele mesmo espaço. Em seguida, você continua ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá na pontinha da carreira, onde você vai deixar 2 pontinhos sem fazer. Ó. Então, vá trabalhando agora até chegar naquela ponta. Quando você chega na pontinha da carreira, você deixa os 2 últimos pontos sem fazer. Então, você vai notar aqui, ó, que você iguala a sua folha nos degraizinhos. Aqui você tem 1, 2, 3 degraus. Aqui você também tem 1, 2, 3 degraizinhos. Ó.
Ela tem que ficar exatamente igual ali nas divisões, nas diminuições, perdão. Então, agora que você terminou a folhinha, você arremata, corta o fio, esconde esse fiozinho do arremate aqui por alguns pontinhos que você trabalhou da última carreira. Ó. Acaba pelo lado avesso e corta o fio. Agora nós vamos fazer a segunda folhinha, já vamos unir com essa primeira. Nós vamos fazer uma tira de união de 8 folhas, todas unidas pelas pontinhas, uma do lado da outra. E depois nós vamos unir essas 8 folhas ao nosso centrinho que nós reservamos. Então, primeiro nós temos que fazer as folhas e já unindo. Então, como você já tem a primeira, você reserva. E agora você vai fazer a segunda folha sem arrematar. Você faz toda ela e você só não arremata na pontinha. Que na pontinha, antes de arrematar, a gente tem que unir com essa primeira que nós já fizemos. Então, faça toda a folha como nós acabamos de ensinar e deixe ela só sem arrematar. Ela fica assim. Quando você terminar a segunda folha, antes de arrematar, ó, você deixa o direito da folha virado para cima e o direito da outra folha que você havia feito virado para cima também. Você vai unir esse pontinho que está na agulha com aquele pontinho do último degrauzinho da folha. Então, você pega outra folha, avesso com avesso, as duas. Ó, você introduz a agulha ali no último pontinho daquela folha e você fecha com ponto baixíssimo. E agora você arremata. Então, quando você fizer isto, abrir as folhas, elas já vão estar unidas aqui pontinha com pontinha. Esse fio do arremate, você esconde aqui por alguns pontinhos. Ó. Você traz ele aqui por alguns pontinhos da sua folha. E esconde um pouquinho antes de cortar, para não cortar logo no arremate. Ó. Então, é dessa forma que a gente vai unir todas as 8 folhas que nós precisamos unir. Ó. Então, 2 folhinhas nós já temos unidas aqui. Então, agora você vai unir a terceira, a quarta, a quinta, ó, até formar 8 folhas unidas no total. Na oitava, nós vamos ter que formar o círculo. Então, você vai unir nesta ponta e na outra ponta nós teremos que unir com a primeira folhinha que nós fizemos, para formar um círculo de 8 folhas. Por enquanto, você vai unindo dessa forma. Depois que você unir 7 folhas, na oitava, você vai ter que unir esta pontinha com esta e esta pontinha com essa outra. Então, o que você vai fazer? Ó, antes de fazer aqui o último degrauzinho, ó, que você vai chegar a fazer essa carreira e terminar aqui do seu outro lado. Então, antes de terminar, numa pontinha, você sobe uma correntinha e já une com uma das folhinhas, uma das pontas, ó. Então, você vai ali no primeiro pontinho, já une com ponto baixíssimo. Aí, você volta aqui para a sua folha que você tem que completar e continua fazendo a carreira de ponto baixo até chegar lá na outra pontinha, onde nós vamos unir com a outra folha do outro lado. Ó. Então, agora você segue terminando sua folha até chegar aqui nessa outra pontinha. Então, essa primeira união, ela fica assim. Quando você chegar lá na outra pontinha da folha, ó, você vai unir com aquela outra folhinha para fechar o círculo. Então, você fez aqui o último ponto baixo, deixou os 2 pontinhos do final da carreira, você pega aquele pontinho do último degrau daquela folhinha que já está completa e puxa ali um ponto baixíssimo e arremata. E agora você esconde o fiozinho do arremate por alguns pontinhos. E o seu círculo, ele já está completo.
Agora só falta colocar o centro da toalhinha. Então, vamos cortar aqui o fio. Ó. E nós já temos um círculo de folhas completo. 8 folhas no total. Agora, nós temos que encaixar o nosso círculo aqui no meio para formar a nossa toalhinha. Para a gente fazer a união do centrinho com as folhas, você vai pegar o seu fio que vem do novelo. Você vai emendar aqui em qualquer dos espaços de 3 correntinhas, ó. Então, você faz uma correntinha, 2 correntinhas para subir. Você vai fazer mais 4 pontos baixos, já prendendo esse fiozinho do início. Então, você faz 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Com as 2 correntinhas, nós temos 5 pontos. Em cada espaço de 3 correntes, nós vamos fazer 5 pontos baixos. No próximo espaço, nós já vamos unir com uma folhinha. Nós temos aqui 12 espaços, nós temos 8 folhas. Então, se nós tivéssemos só 6 folhas, daria para unir uma folha no espaço, pular o espaço e unir na outra. Como nós temos 8 folhinhas, você vai, às vezes, unir no espacinho, como nós vamos ensinar agora, e vai ter folhinhas que vão ser unidas sobre os 4 pontos altos fechados juntos. Então, você tem que ir dividindo os espaços para poder unir as 8 folhinhas ao redor desse centro. Então, aqui nós já fizemos 5 pontos baixos, nós vamos direto agora para o próximo espaço de correntes, vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. No terceiro, você vai fazer o ponto baixo, você já vai unir lá com a folhinha. Então, você pega a ponta da folhinha, as folhinhas têm que estar com o direito virado para cima, como você fez na união. Você pega a pontinha dela e faz ali um ponto baixo para unir o centrinho com a pontinha da folha. Feito o ponto baixo, você volta aqui para o espaço de correntinhas e termina aqueles 2 pontos baixos que completavam os 5 do espacinho. Então, quando você puxar assim para ver a sua folha, ela já vai estar unida, ó. E fica como se estivesse para a parte de baixo daqueles pontos baixos. Então, quando você dividir aqui as suas folhas, você encaixa, ó, as folhinhas. E você vai fazer a união desse jeito. Então, agora, ó, a outra folhinha, se nós encaixarmos aqui, ela vai dar no próximo espacinho. Nós vamos pular um espaço e vamos encaixar no outro. Então, a mesma coisa. Você faz 5 pontos baixos no próximo espaço de correntes. E no seguinte, nós já vamos unir novamente. Vai dar um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Agora, você pega a pontinha da próxima folha, introduz a agulha, faz um ponto baixo pegando esses 2 pontinhos, o do centro e o da folha. Em seguida, você volta para o espaço de correntinhas e você faz os 2 pontos baixos para completar aqueles 5 no total. Então, aqui você vê, ó, que nós já unimos 2 folhinhas. Agora, você vai unindo as folhinhas, ó, com um ponto baixo apenas. A outra, ela já vai dar, aqui nós vamos fazer os 5 pontos baixos, a outra, ela já vai ficar aqui sobre os 4 pontos altos fechados juntos. Então, não tem problema. Você faz 5 pontos baixos no espaço de 3 correntinhas. E quando chegar aqui em cima sobre os 4 pontos altos fechados juntos, você faz um pontinho baixo ali e une a pontinha da folha com o seu centrinho. E assim você vai dividindo, unindo as folhas com um ponto baixo, ó, até unir todas elas. Depois que você unir todas as folhinhas, você vai notar que onde você uniu a parte do centro, ela fica como se fosse um relevinho, como se fosse um suporte para você colocar alguma coisinha no meio. Então, dá para usar também para diversas ocasiões esse tipo de toalhinha. Aqui você pode colocar um vasinho fininho de flor, você pode colocar um suportezinho para vela. Então, aí depende, tem várias utilidades. Então, aqui nós fechamos a carreira com ponto baixíssimo,
O último ponto aqui deu certinho para nós fecharmos com a última folhinha que faltava unir. Então, nós fechamos a carreira aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro pontinho baixo que nós fizemos da carreira. E já pegando a folhinha, junto. Então, depois que nós fechamos a carreira com ponto baixíssimo, nós arrematamos. Ó. E escondemos aqui o fiozinho do arremate por alguns pontinhos. Ó. Então, aqui você esconde para não aparecer o fiozinho do arremate, para não cortar também logo onde você fez o pontinho final. Então, aí depois você corta lá embaixo. Então, aqui nós unimos algumas folhinhas na parte do ponto baixo e algumas folhinhas nós unimos sobre aqueles 4 pontos altos fechados juntos. Então, naqueles 4 pontos altos fechados juntos, quando você unir, você une naquela correntinha que você prendeu os 4 pontos. Então, a sua toalhinha finalizada, ela fica assim. Então, modelinho exclusivo, criado pela nossa equipe, que você acabou de aprender. Então, parabéns! Mais um modelinho de toalhinha de crochê para a sua coleção.